entrar juntinho. E aí... Começou. Estamos informando seus seguidores. Deixa eu entrar. Não, peraí, deixa eu ter que fazer. Ao vivo, entrei. Deixa eu diminuir o meu volume. Entrei. Ela já entrou. Caramba. Ai, caceta, você virou pra lá, você tá pensando. Como que faz? Sim, vi uma solicitação. Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Uns problemas técnicos aqui, né? Já é virou normal. até a câmera. A gente vive aprendendo, não é? Já Boa virou noite, a câmera do lado contrário aqui. Tudo bem? Boa Tudo noite. bem, Rita? Boa Rita, noite. tudo bem? Olha lá o André Escaramuza, belo sofá. É isso aí, vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar, entrar. A Lu. Vamos. A Luciana, mãe do amiguinho do meu filho. Do seu filho? Ai, que legal. legal. Oi, Lu, Oi, Lu. tudo bem? Esperar um pessoal ver a gente ao vivo aí, né? Para conseguir entrar. Deixa eu arrumar minha luz, então, enquanto isso, ver se tá. Eu tô achando que tá um pouco escuro, né? Não, tá ótimo, tá? Tá bom? Não, tá muito bom. Sim. Tá bom. Já teve uma live já essa semana, né, Rita? Já! Eu vou até comentar algumas coisas, né? Eu assisti. Ah, que legal! Eu assisti uma parte dela. Eu peguei já no meio dela, aí eu acompanhei. Foi bem interessante, né? Foi. É uma pessoa, né? A doutora Rosemary é uma pessoa que dá aí assessoria, né, para o Ministério da Educação. Então, ela tem aí uma, né, em termos de carga de conhecimento, assim, que realmente acaba nos enriquecendo, né? Muito bacana. Muito legal, foi ótimo. Obrigada. Então, Rita, e a semana passada, então, nós começamos com esse nosso projeto do consultório da Interpsi. É um projeto que vem aí para acrescentar um pouco mais no nosso dia a dia, para que a gente consiga compreender as mudanças do mundo, né? E sempre com informações relevantes, com temas relevantes, principalmente aquilo que estiver ligado ao dia a dia que nós estamos vivendo, né? Sim. E na semana passada nós convidamos o Dr. Tiago Cardoso, que nos trouxe muito conhecimento com relação ao ensino remoto. Foi muito bacana essa conversa, porque a gente pôde entender um pouco mais, assim, em termos metodológicos, né? Sim, eu assisti. As diferenças, Eu né? assisti. Exatamente. Foi muito interessante. Do ensino remoto e o ensino à distância, contribuindo muito para que a gente consiga compreender melhor os aspectos da aprendizagem nesse sentido, né? E hoje, então, nós trazemos a Rita, que ela é psicopedagoga, mestre em distúrbios do desenvolvimento, especialista em tecnologia educacional, é consultora escolar, docente em programas de capacitação de profissionais da área da educação e da saúde, é uma super profissional, né, extremamente capacitada com relação a esse mundo, esse universo da aprendizagem, do ensino. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto assim que a gente treme como mãe, como pai, a partir do momento em que ficamos em isolamento e que as aulas oficialmente foram paralisadas, né? Então já temos aí em torno de 110 dias sem aulas presenciais.
e o ensino remoto se fazendo presente. E aí, junto com o ensino remoto, vem um universo de coisas atrás, né? E a gente pensa muito nesse sentido, assim, como que essas crianças estão? Como que esses adolescentes estão do outro lado? Enquanto as escolas aí se prepararam em tempo recorde, tentaram se ajustar de todas as formas, como que as crianças estão hoje? Como que você tem percebido essas crianças na clínica? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Muito gostoso estar aqui com vocês, viu, Flávia, Marina? Obrigada pelo convite. E eu acho que é um bate-papo, né? Mesmo para que a gente possa trazer um pouquinho da experiência que eu tenho passado com as nossas crianças, também, né, em atendimento remotos, né? Mas antes, né, da gente realmente começar o foco de como elas estão, né, eu acho que nós deveríamos voltar um pouquinho, né? Igual você mesmo comentou, já fazem 110 dias, né, que de repente, de um dia para o outro, nossas vidas se transformaram. Para nós, isso já foi difícil. Imagine para as crianças e adolescentes. Até porque, na visão das crianças, o ambiente escolar era um ambiente onde ele ia para aprender. Então, ele tinha um horário que ele saía de casa, que ele saía do seu lar, e que ele sabia que ele ia para a escola e lá era um momento de aprendizagem. Enquanto o ambiente de casa era um ambiente de aconchego, de lazer, de relaxamento, de reunião familiar, de brincadeiras. Tem um momento também de lição de casa, mas não tão extenso igual o da escola, né? Então, de repente, todas, né, esse movimento de escola, essa ideia que essa criança tinha de escola, foi modificado. E uma coisa que para nós todos, para nós adultos, para eles crianças, tudo é novidade. Então, realmente, foi um momento, eu diria que nas primeiras semanas, né, mais em contato com as crianças e com os pais, realmente foi um momento muito difícil. Porque eles tiveram que enxergar em termos de ambiente familiar, do seu lar, agora também como ambiente de aprendizagem. E é um ambiente de aprendizagem que ele tem que ficar o tempo que ele estava na escola. Nós temos escolas, né, Flávia, Marina, vocês sabem, tem escolas que são somente de meio período. Nós temos escolas que são integrais. Né? Então, assim, as integrais também conservaram-se o mesmo período. Outras escolas, nós tivemos também a oportunidade de presenciar, e vocês também, algumas escolas na primeira semana foram muito sinceras em termos de abrir, né, para reunião com os pais e realmente colocar, entraremos em férias até para nos organizarmos. Outras não. Outras já foram levando e tentando, modificando e tentando fazer com que a coisa andasse. Sim. Em acertos, em erros, e isso foi acontecendo. E foi difícil, porque assim, no mesmo momento que estava aquela criança, né, realmente em casa, isolamento, a família inteira, né, nós, mães, pais, né, em termos, também trabalhando em home office. E aí, outra questão que também aconteceu muito, principalmente em crianças, né, em termos de atendimentos, que tinham mais de 2 ou de 3 irmãos. Em que casa, atualmente, a gente tem um computador para cada filho? Exatamente. Né? E aí, quer dizer, eu não tenho... Se eu tenho 3, 4 filhos, eu não tenho um computador para todo mundo e até para que eu e meu marido trabalhássemos. Se fosse em períodos diferentes, né, há uma troca, etc.
Mas quando é o mesmo período, todas as crianças, os pais também se viram apavorados, porque normalmente eles tinham um ou outro computador, e de repente eram os filhos querendo usar, são eles querendo usar para trabalhar, e isso também foi muito difícil. Então, além dessa adaptação, além dessa criança, né, ter esse novo ritmo de observar agora a sua casa, não tanto com aquele lazer, com aquele relaxamento, mas como também algo de aprendizagem, né? Sim. E aí a estrutura e a organização nessas primeiras semanas foram complicadíssimas. Porque é isso, muitas falas daquelas semanas de pais desesperados. Como que eu faço? Sabe? Ele não está conseguindo fazer, ele não está conseguindo estudar, ele não está conseguindo ficar muito tempo em frente ao computador. Quer dizer, é muito difícil. Né? Então, assim, aí que também eu acho que o apoio, né, da escola, muitas escolas deram um apoio, fizeram um canal de comunicação com esses pais, tentando orientá-los, né, tentando fazer com que as coisas realmente fossem entrando né, no eixo. Sim. Agora, na minha opinião, o desafio maior, e ainda está sendo, são com as crianças que apresentam certas dificuldades de aprendizagem e a educação infantil. Sim. Eu fiz um curso recentemente, há mais ou menos uns 20 dias, 30 dias atrás, com uma equipe, né, do Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. E algumas coisas, tanto com o Dr. Manuel Meirinho quanto com a doutora Ana Cláudia Loureiro, vieram muito de encontro, principalmente com a educação infantil. Na educação infantil, nós não temos como trabalhar igual nós estávamos no presencial. Eu preciso de algo muito mais dinâmico para que essas crianças ficam atentas durante aquele tempo. Então, não dá para você usar somente aula de informação. Você precisa motivar, você precisa de alguma forma fazer com que aquela criança interaja. E eu concordo plenamente. Porque os menores, além do apoio de um adulto, de um familiar que tenha ali do lado, se ele ficar só ali assistindo, não dá. Não dá. Nossa, muitas vezes, né, é cansativo. Não dá. Outra coisa que ele mencionou, que também foi muito interessante, que eu concordo plenamente, e que eu tenho visto isso muito nas falas dos pais, em termos que não está, né, do outro lado, que não está dando certo, é que quando a gente entra com ensino fundamental, principalmente quando a gente fala, né, em ensino remoto, ensino à distância, se 45 minutos, 50 minutos de aula, o máximo 30 minutos de conteúdo. Os outros, o restante desse tempo, a gente tem que fazer com que essa criança, sabe, ela participe, sabe, que ela interaja, ou através de debate, ou através de discussões, ela tem que interagir. Eu ouvia muito de alguns pais assim, o computador está lá, mas meu filho, quando eu vejo, ele está dormindo. Ou quando eu vejo, ele está ali jogando outra coisa com outro amigo, sabe, em termos de jogo. Então, assim, tem, sabe, uma forma onde essas aulas têm aí o conhecimento, mas também que a participação dessa criança, até para que a gente perceba até onde ele está conseguindo absorver esse conhecimento. Eu preciso estar atenta também a isso. Porque talvez eu estou falando, e essa criança não está conseguindo assimilar nada. Uma outra questão que tem acontecido muito é com relação às atividades. O professor, ele coloca a aula, ele fica falando sobre o conhecimento, aí ele coloca várias atividades para essa criança entregar. Gente, tudo bem, uma coisa é aula presencial. Essa criança com essa quantidade de atividade, quando ela
tinha essas atividades em termos de aula presencial, ela tinha o quê? Uma supervisão, uma orientação, ela poderia trocar uma ideia com um colega, né? O professor estava ali do lado para tirar dúvida. Então, assim, tem que ser algo mais dinâmico, sabe? Fazer com que eles tenham vontade de realizar essa atividade, sabe? Se expondo mais, interagindo mais, fazendo discussões em grupos, até para fazer essa socialização novamente com os colegas, né? Até com o professor. Então, assim, é importante, né? Nós temos aí que para essa criança não está sendo fácil. Dependendo o adolescente, a escolarização dele foi toda no presencial. Sabe? E o pequenininho que está começando, poxa, ele está começando, ele tinha uma ideia do que era uma escola, não uma escola dentro de casa. E olha, nesse curso que eu tive a oportunidade, né, de participar, que eu fui convidada, tem cada coisa tão interessante, sabe? Tem plataformas, assim, que eu fiquei encantada, que podem nos auxiliar como profissionais, sabe? Até nós, profissionais, sabe? Agora eles estão falando muito em metodologias ativas, né? Em termos assim... Então, assim, sabe? Tem muita coisa que mesmo nesse momento eu posso dar essa coisa de interação com essa minha criança, sabe? Motivação, participação, que eu acho que é o mais importante. Porque o que está acontecendo? Eles estão trazendo muito conteúdo e muita lição de casa. E uma outra coisa que me deixou muito assim preocupada no início foi com relação realmente às crianças com dificuldades de aprendizagem. Porque no início, logo que começou tudo isso, todos entraram no mesmo barco. Todos. Independente se tinham dificuldade, se não tinham dificuldade. Eles começaram todo o processo dessas aulas, mas assim, eles não lembraram de que todo aquele conteúdo, toda aquela aula, daquela dinâmica, todo aquele processo, eu tinha aluno ali que para ele aquilo é muito difícil. Uhum. Eu tive vários momentos, sabe, assim, de realmente de ter que entrar em contato com a escola, sabe, de fazer essa conversa, reunião com o pai, escola e coordenador, etc., para fazer assim, olha, lembra, né? Nós não podemos acelerar assim com essa criança. Eu preciso, de novo, de atividades adaptativas. Flávia, eu tive criança que realmente entrou num pico de estresse que deu dó. E assim, era integral, né, das 8 às 16. E aí, a ponto da mãe ligar para mim, tarde da noite, e falar assim, olha, são 11 horas da noite e nós estamos aqui ainda fazendo lição. Ela não está dando conta mais. Sabe? Então, na primeira, segunda semana, assim, foram todo mundo no mesmo barco. Então, foi muito complicado. Não só para as crianças, como para pais também, porque nesse momento eles tinham que administrar tudo isso, né? Além de casa, dos deveres de casa, porque nós ficamos sem nossas ajudantes, além do home office, que com certeza a maioria trabalhavam, né? E ainda ser mediadores, auxiliares aí em termos na hora escolar do filho. Então, assim, foi muito complicado. Eu vejo que as coisas agora estão mais tranquilas, mas ainda, né? Tanto a educação infantil quanto as crianças com certas dificuldades de aprendizagem ainda são os nossos desafios maiores. E eu fico pensando muito nessa questão dessa transposição do ensino presencial para o ensino remoto, a forma como isso foi feito, né? Porque, de uma forma geral, as escolas não estavam preparadas para isso, não puderam se preparar, não teve
um aviso, né? O vírus não avisou que ia chegar assim tão de repente, que faríamos o isolamento. E fico pensando também nessa sobrecarga e nessa transposição do excesso do conteúdo, né? Como se a gente precisasse fazer com que o ano letivo fosse cumprido exatamente como no presencial, né? Da maneira presencial. E penso também alguns aspectos assim com relação à interação, o acolhimento emocional, porque muitas aulas ocorrem durante o dia, então a aula A, B, C, D, e aquele momento que a criança tinha, que para muitas crianças, no sentido do gostar de ir para a escola, está mais relacionado de gostar de interagir, gostar de brincar com os amiguinhos, muitas vezes acima do eu estou indo para a escola para aprender, e isso foi simplesmente deletado da função do ensino remoto, né? Como que você pensa isso? Então, é assim, né? Eles precisam dessa socialização, eles precisam desses amigos, né? Então é possível, sabe, fazer momentos onde eles interagem, onde haja brincadeiras. Foram, assim, comentamos bastante isso, né, no curso, né? Então, assim, é possível que o professor faça, né, esses momentos em termos de atividades, de brincadeiras, sabe, dessas trocas. Como foi seu fim de semana? E sabe, assim, em termos mesmo de discussão. Por isso que eu comentei, né, que esses momentos de aula, eles devem ser realmente participativos. Ele tem que trazer essa criança, esse adolescente para o momento. Senão, essa criança vai estar ali assistindo a aula, mas ela vai estar ali fazendo talvez um desenho, vai estar ali jogando algum jogo, você entendeu? Ela está fazendo tudo, menos ali, naquele momento, sabe? Então, essa interação, por isso que a gente fala, né? Por exemplo, esse ensino remoto, né? Como o Thiago também comentou, e a doutora Rosemary também comentou, tudo bem, ela está dentro da LDB, das Leis de Diretrizes e Bases, né? Ela está adaptada para o ensino fundamental, mas em casos emergenciais. O ensino à distância, né? Ele precisa de uma regulamentação, ele precisa de um projeto e ele está adaptado para o nível superior. Então, é bom a gente diferenciar. Eu não estou tendo um ensino à distância, eu estou tendo um ensino remoto, algo emergencial, que está oferecendo ainda a continuidade dessa aprendizagem. Mas isso pode ser também enriquecido de outra forma. Não só em termos de conteúdo, porque o que me chega, até em termos de falas de pais, é realmente isso. Ele tem aula das 8 a meio-dia e meia e depois um monte de lição. E como é essa aula, por exemplo, eu pergunto. Aí o pai fala, o professor fica falando. Muitos professores não deixam, né? Pedem para desligar o microfone ou pedem para desligar a câmera, entendeu? Agora, desliga a câmera. E aí? Eu nem sei se aquele aluno, se aquela criança está ali. Os menores ainda têm o apoio de um adulto. E os adolescentes? Será que eles estão ali mesmo? Eu já ouvi de muitos pais, sabe, Flávia e Marina, que assim, o meu filho, o adolescente, né? Liga o computador, tá lá, quando eu vou levar o café, ele tá na cama dormindo e a aula lá rolando. Ou seja, né? Eu faço de conta que estou ensinando e ele faz de conta que está aprendendo. Exatamente. A Carolina, assim mesmo, né? Adolescente sendo adolescente. Eu acho que não é só, por exemplo, a Carolina, são todos, entendeu? Eu tenho ouvido muito isso. Então, de que forma que a gente pode mudar isso? Trazendo essa, sabe, essa participação desse aluno. Olha, eu falei sobre a história do Brasil. Tá bom.
abram aí o chat, abram aí os microfones e vamos conversar, um por vez. Vamos colocando uma ordem. Vê lá um fulaninho que não está participando. Ô, Pedrinho, cadê você? Vem cá, me fala isso daqui. Sabe? Ou, olha, a atividade de hoje, vocês vão ter que elaborar, montar um vídeo sobre o tema, por exemplo, não sei, da planta, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, fazer algo que realmente motive também. Eu acho que é isso que está faltando, sabe? Essa participação, trazer esse aluno. Porque, na verdade, gente, a gente não sabe até quando vai. A gente sabe aí que está previsto para, né, 7, 8 de setembro, mas e aí? E se não conseguirmos voltar nessa data, o que a gente vai fazer? Exatamente. Até teve uma pergunta, né, com relação ao retorno das aulas, em termos de socialização, o que nós achamos com relação a esse retorno, né? Em termos de socialização, é isso? Pensando especificamente na socialização. Então, voltando em setembro, né, o que é pensado sobre isso? Mas focado na socialização. Se é importante esse retorno. No meu ponto de vista, isso é muito importante. Você deixar 1, 2 semanas para que essas crianças possam estar de novo sentindo, sabe? Esse presencial. Possa estar de novo, talvez, claro que não tão próximos, mas jogando uma bola com um amigo no intervalo, ou falando alguma coisa, sentindo o espaço que para ele era importante de escola, de aprendizagem, de brincadeira, sabe? Então, assim, na minha opinião, não dá para voltar, por exemplo, e já começar conteúdo. Algo aconteceu aí, algo tem que ser, sabe, voltar com uma nova visão, fazer uma espécie de, sabe, de momentos de workshop, algo divertidos. Até porque, gente, eu acredito e tenho, né, também dentro dos atendimentos, muitos tiveram traumas durante esse tempo. Muitos perderam entes queridos, muitos tiveram problemas que pais também perderam o emprego. Então, assim, a gente tem N situações que acabam refletindo mesmo, inconscientemente. Vocês sabem disso, vocês estão nessa área. Acaba refletindo nessa criança. Então, pelo contrário, eu acho que tem que ser um momento assim prazeroso, sabe? Um momento de acolhimento, sabe? Que essa criança realmente volte e se sinta novamente acolhida, se sinta novamente, né? Que gostoso eu rever minha escola, eu rever meus professores, eu rever meus amigos, por mais que seja talvez um dia sim, um dia não, mas esse prazer, sabe? Fazer com que haja aí momentos lúdicos, gostosos, para que ela possa realmente sentir novamente o que ela tinha. Eu penso bastante, assim, do ponto de vista psicológico, né? Que aí é a nossa zona de conforto, sim, né? Sim. Muitas crianças desenvolveram características relacionadas à ansiedade. Muito tempo isolado, muitas vezes as crianças muitos, né, perderam totalmente a habitualidade da sua rotina, né? Então não visitam mais os avós, não visitam mais os amiguinhos, não pode descer, por exemplo. Não pode descer para brincar no prédio. Não podem descer, sempre essa tensão do uso de máscara, não encosta em nada, não pode, né, passar álcool em gel, aquela coisa em que é um espaço muito fértil para o desenvolvimento de ansiedade, né? Que é essa preocupação constante para o futuro. Então, nesse sentido, a gente pensa assim, como que o impacto disso na aprendizagem?
o impacto disso no ensino remoto. E ainda por cima, muitas escolas, a gente acompanha escolas aqui da região da Zona Norte que pegaram pesado com relação ao conteúdo. Não só E, isso. e aqui, inclusive, uma região, né, que a gente tem aí com escolas assim, que são bem marcadas em termos de nome, né, na região, a gente percebe que o acolhimento simplesmente não existe. Você já entra na sala com o microfone fechado. Às vezes são 20 alunos, 25 alunos ali, que aí ele quer perguntar, mas ele precisa levantar a mão, o professor não está vendo os 20 alunos ali, e aí vira uma bola de neve. E eu fico pensando assim, como que assim, a escola, do ponto de vista da escola, nesse momento, como que eles podem montar estratégias para rever isso, enfim, né? Então, nós temos aí algumas questões, né? Então, assim, é possível rever isso? Porque a gente sabe que dependendo do aplicativo, né, que nós temos, que nós estamos usando, eu consigo olhar lá e olhar quem que está lá, quem que não está, né? Até para ver se a pessoa abriu o microfone para conversar ou não, né? Então, tudo isso é possível fazermos, né? Fora que, assim, nesse momento, né, assim, a minha opinião com relação, né, aos educadores seria o seguinte: tem que ter um canal entre esse educador, esse aluno e esse pai. Esse educador, ele tem que estar atento de que forma que aquela criança está avançando, se ela está apresentando alguma dificuldade, de que forma que ele pode dar esse apoio. Tem que ter um canal para isso, para essa conversa. Tem que ter um canal em termos quando ele consegue dar um feedback para essa criança. E, nesse momento, eles precisam desse apoio, eles precisam dessa supervisão. Até para não sentir tanta falta do que era antes. Porque antes era assim. Ele tinha uma dificuldade, professor, não estou conseguindo. Ou errava, o professor vinha, olha, tá vendo? Aqui não é assim. Você poderia ter feito assim. Então, assim, eu não tenho dúvida de que a maioria dos professores, todos os professores, estão se dando o melhor de si. Porque é isso que você falou, é tudo muito novo, começamos de repente, né? Tivemos que ser adaptados a toda essa tecnologia. Agora, uma coisa, né, que até eu comentei com a doutora Rosemary, foi assim, eu trabalhei na área, né, de tecnologia educacional há 26, 27 anos atrás, quando deu aquele boom em termos de educação, né? Então, assim, nós tivemos aí assessoria, implementamos em várias escolas, né, conceituadas aqui em São Paulo e tal. Então, foi uma coisa que eu refleti bastante, sabe? Durante quando tudo começou. Pensa bem, se há 25 anos, há 30 anos, a gente já começava com tecnologia educacional, a gente já deveria estar muito avançado, concorda? E lá naquela época era só tecnologia educacional, não era ensino remoto, né? Porque é isso, né? Quer dizer, não tinha a falta da presença, não tinha ausência, era só tecnologia educacional. A gente montava projetos com as disciplinas, né? Para que o aluno já fosse tomando esse conhecimento, para que os professores fossem conhecendo a tecnologia, né? E aí você vê assim, poxa, em que parte que eu perdi, né, essa história? Porque assim, se lá, há 25, 26, 7 anos atrás, isso começou, então eu já deveria estar andando. E, no entanto, se a gente for igual a nossa visão que a gente está tendo agora, nós não andamos. Nós paramos em algum momento. Porque se todo esse tempo eu deveria ter professores totalmente qualificados para a tecnologia, né? Lidando totalmente com qualquer ferramenta, qualquer plataforma,
E são poucos. Então, assim, eu não tenho dúvidas, né, de que as coisas não serão mais as mesmas, não serão. E o professor também, o educador também. Ele vai ter que se inovar, ele vai ter que, sabe, começar a aprender, ele vai ter que... Porque da agora para frente, com certeza isso vai estar mais relacionados dentro da área da educação. Agora, uma coisa que você comentou com relação à ansiedade, Flávia, e aconteceu sim muito, principalmente, e ainda está acontecendo, que eu vejo, nesse caso dessa criança que eu comentei com você, que era 11 horas da noite, ela estava ainda fazendo lição, ela foi uma, entendeu? A ansiedade transformou em estresse, sabe? E aí precisamos. Foi que a maioria de crianças que têm certas dificuldades, que tinham acompanhamentos de especialistas, entendeu? O que aconteceu? A maioria dos pais achavam que não precisavam nesse momento. Então, isso também acabou prejudicando, porque a criança, ela tinha um apoio para poder ajudá-lo naquele momento, até em termos de chegar num conhecimento mais ou menos junto com os colegas. De repente, ela fica sem um amigo, de repente ela fica sem a aula presencial, de repente ela fica sem aquele professor que ela tinha vínculo, e ela tem que interagir com algo novo, com algo que ela fica falando do outro lado ou ouvindo o professor do outro lado. E aí, ela não tem mais aquele especialista, por exemplo, ou psicólogo, que é o que ela tinha um acompanhamento, ou um fono, que estava trabalhando a linguagem, ou dislexia, alguma coisa, ou o psicopedagogo, porque o pai acha que como a aula está online, não vai precisar mais. Então, tudo isso realmente começa a gerar o quê? Eu estou sozinho. E aí vem insegurança, ansiedade, estresse, né? Então, assim, isso eu estou falando só de uma parte em termos, né, aí de crianças com dificuldades, etc. Agora, imagine outras, né, que também não têm dificuldade, mas é isso, né? Se sentem sozinha porque não consegue falar com um amiguinho. Por isso que eu falo, esses momentos, né, também de, olha só o que eu fiz, ou olha como que você tá aí, tá tudo bem, meio na brincadeira, meio, sabe? Ou fazendo com os avós, ou com a família, ou até conversando sobre esse momento. Por que a gente tá assim? Poxa, por que eu não tô indo ver você? Né? E aí, sabe? É um momento que até eles vão se achando divertido, diferente, entendendo melhor, e não se sintam tão sozinhos. Porque, na verdade, qual é o mundo deles agora? É só assistir a aula. Porque eles não estão podendo descer. Tudo bem, não estavam, né? Não estavam podendo descer para brincar. Não podiam sair. Não podiam falar com ninguém. Não podiam ver um amiguinho, o vizinho. Gente, para nós, isso está sendo terrível. Imagine para uma criança que tem a liberdade de sair, etc, etc. E principalmente as crianças, então, que a gente sabe que tem um comprometimento maior em termos de hiperatividade, por exemplo. Ficar dentro de casa trancado. E ainda não ter o apoio, muitas vezes, do profissional que ele tinha. Então, assim, foram momentos... E eu acho que agora a gente está começando a entender, os pais estão começando a entender. Alguns pais, infelizmente, tiveram que entender devido à crise, devido à ansiedade, devido ao estresse, né? Mas, assim, os professores, eles conseguem e podem fazer muito, sabe? Foi muito legal ver o quanto de oportunidades nós temos nesse mundo da tecnologia atualmente, que nós não tínhamos antes. Exato. E não só tecnologia paga, não, sabe? O que temos de plataformas que foram demonstradas nesse curso, que podem ajudar, auxiliar o professor a controlar, sabe? Essa parte de como o aluno está indo, da atividade que ele realizou, de jogos, sabe? De montagem, né? De filmagem para trazer para discussão em grupo. Então, assim, sair um pouco, porque o que eu tenho percebido é que muitas escolas estão
em termos de ensino, só conteúdo. Só conteúdo. E transpondo o que era no presencial, querendo forçar a barra para que seja exatamente igual no ensino remoto. Né? E é isso que você traz, né? A gente precisa da inovação. E é um ponto fundamental, né, nesse momento. Rita, eu entendo que tenha também, assim, tem professores que eu acho que foram pegos, todos fomos pegos de surpresa, mas alguns têm mais estratégias para lidar com essas adversidades e conseguiram adaptar a aula de uma forma que fosse mais atrativa. Tem outros que me parece que ficam ainda na resistência de conseguir se colocar nesse lugar, né, do aluno que tem dificuldade, ou mesmo do pequeno, enfim. Ou mesmo do aluno que não tem a dificuldade, mas que fica ali tanto tempo parado, né? Tentando prender a atenção, que a gente sabe que vai flutuar em algum momento. Né? Então, eu percebo também essa oscilação desses professores, que a gente sabe, em todas as profissões nós temos, mas alguns uma adaptação mais fácil, vamos dizer assim, a essa situação. Como em toda área, né? Sim. Nós temos profissionais super dinâmicos, super motivadores, etc. E temos profissionais, né? Exato. Mas assim, o que a gente perde, né? Eu acho que não é só nós, em termos de filhos, que perdemos. Esse profissional também. Sim. Né? Porque da agora para frente ele vai ter que ter aí uma dinâmica diferente para essas atividades, para essas aulas, até para avaliação, sabe? Ele vai ter que ir em busca de algo que faça com que o seu aluno seja mais participativo. Porque senão, gente, que aprendizagem que está ocorrendo? Se eu não, sabe? Se eu não realmente virar aí essa mesa aí, desse jogo, que aprendizagem. E Rita, eu tô ficando com vontade de chamar você para uma próxima live para saber dessas plataformas. Olha, eu tô me corroendo aqui, que eu quero saber. Fala as plataformas, o que será que plataforma? Nossa, mas aí, ó, eu vou até te contar uma coisa em off. Vou te contar uma coisa em off. Eu já convidei. Em off aqui na live. Em off. Não, eu vou te contar uma coisa. Eu já até fiz um convite para a doutora Ana Cláudia, né? Para ela fazer uma live com a gente, sabe? Ana. Porque o centro deles lá é focado só nisso. Então, assim, foi um curso maravilhoso. E a parte dela, ela conseguiu realmente provar e demonstrar que através de algumas plataformas nós conseguimos fazer avaliações maravilhosas com esses alunos e super dinâmicas, sabe? E outra coisa que também foi muito importante, que na minha opinião realmente já tinha assim é que essa avaliação, ela deve ser uma avaliação de todo o processo desse aluno. Eu não posso avaliar só falando que hoje, essa semana é de prova. Como essa semana de prova? Eu tenho que ver todo o histórico durante todo esse ensino remoto, a disposição dele, o que ele contribuiu, o que ele fez, como ele interagiu. Por isso que essa coisa de, sabe, de trazer a criança para participar. Sabe? E outra coisa que é muito legal, que até a doutora Rosemary comentou e que também eu concordo com ela, nesses momentos, até nós, pais, conseguimos contribuir. A gente sabe que o ambiente da escola é muito rico. Mas o ambiente familiar também, sabe? Ele proporciona ali oportunidades de desenvolvimento, de competências, de habilidades, sabe? Então, assim, podemos sim, através do dia a dia, de coisas diárias, do cotidiano, ampliar, sabe? Essas habilidades enquanto isso também das nossas crianças. Então, é um momento que dá para eu aproveitar que eu estou em casa, que antigamente também não tinha todo esse acesso em termos, né, contato, etc., devido à correria, né, do dia a dia, da gente sair de manhã, voltar à tarde, quer dizer, e explorar, né? Quando a doutora Roberta me convidou para dar uma live, foi sobre isso, né? Ela queria que eu realmente colocasse para a clínica, para os pais da clínica, né?
como que eles poderiam desenvolver habilidades focadas na matemática nesse assunto, né, nesse momento. Mas assim, como eles poderiam ajudar no desenvolvimento de habilidades matemáticas dentro de casa, sabe? Então, assim, eu consigo, né? Igual conversando, né, na live da Rosa, a gente comentou, argumentar. Eu posso começando a ajudar essa minha criança a argumentar mais. Vocês duas, o que a gente também... Ai, já pensou se a gente conseguisse a parte de funções executivas, fazer com que essa, né, dentro de casa, esses pais estimulem essa parte de planejamento, né, de organização. Olha quanta coisa legal que eu posso estimular. Eu posso estimular a linguagem, eu posso estar ali estimulando uma memória, né? O Tiago comentou sobre isso. A gente tem, né, tanto a memória de trabalho, a de longo prazo, está estimulando esses pontos, sabe, nesse momento. Então, são coisas assim que também temos um ambiente rico em casa. Ah, mas eu vou ter que virar um especialista. Não, gente, não vamos precisar virar um especialista. São coisas que nós já temos no nosso dia a dia. Então, por que não passar agora com calma, muitas vezes, para os nossos filhos? Vamos organizar, por exemplo, uma gaveta de roupa. Quando eu faço isso, eu estou ensinando para ele, por exemplo, o quê? Classificação, comparação, sabe? Então, são pequenas coisas, mas que eu possa já estar ajudando em outras coisas em termos de desenvolvimento. E nas aulas online, como que a gente... Até que ponto, né? A gente, como pai, como mãe, a gente pode interferir, a gente pode avançar junto com a criança, porque muitas vezes dá vontade de falar, me dá aqui esse computador que eu vou fazer. Ou totalmente ao inverso. Não, né? faça Faz isso. que é seu, né? Então, coisas desse tipo. Então, assim, num primeiro momento, essa sobrecarga foi muito difícil, porque a gente não sabia até que ponto que eu ia poder sentar ou ter que sentar ao lado para assistir a aula, para fazer as tarefas junto. Então, esse limite que a gente, muitas vezes, como é tudo novo, né? Até que ponto que eu posso chegar como pai, como mãe? Então, Flávia, eu tenho orientado assim, sabe? Então, eu tenho orientado os meus pais, né, que estão comigo, etc., em termos de crianças, assim, não façam por eles. Não façam. Né? Vocês nunca fizeram. Por que que vão fazer neste momento? A gente vai estar mascarando muita coisa. O que a gente pode fazer é ajudar. Mas de que forma, né? Ah, tá aí uma lição. Ele não conseguiu fazer. E eu tô nervosa, eu tenho que fazer a janta, que não sei o quê. Tá bom. Que assunto que ele tá vendo? É água? É. Tá bom. Vamos buscar, então, também na internet, ou um vídeo, ou um joguinho, ou alguma coisa que ele possa, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, assimilar um pouco mais aquele conhecimento. E aí sim, mediando e não fazendo, tá? Tá bom, Rita, não vou fazer. Eu adoro Forrestein, porque ele fala isso, a mediação, né? A mediação, eu vou mediando. Vocês sabem, quantas vezes no consultório a gente não fica uma sessão inteira para mediar um assunto, mas a criança construiu aquele conhecimento. Não fui eu que dei para ele, não fui eu que coloquei a resposta. Então, vamos lá, água. Então, o que é a água para você? O que você faz com a água? Para que a água serve? Quando que nós usamos água? E que não sei o quê, sabe? Fazendo essa coisa de mediação. Mediação. Até ele conseguir chegar. Rita, demora muito. Gente, nós estamos num papel praticamente que não é nosso em termos... Tem muitos pais que não são educadores. A gente sabe disso. E que nesse momento
tem que assumir aí uma ajuda que muitos não conseguem. Então, isso também é difícil. Por isso que eu falo que o canal, que a conexão, que o canal de comunicação entre esse pai, o educador e o professor também é importante. Porque numa dessa, né, o próprio pai entra em contato, né, num chat ou num canal de comunicação que a escola tem. Gente, ele não está conseguindo assimilar isso. E o próprio professor vai poder passar sugestões em termos, olha, então tenta, por exemplo, esse filme ou esse vídeo, ou, olha, essa página, né, são páginas de jogos interativos, não sei o quê. Ou pode deixar que na próxima aula eu vou fazer uma aula, né, ao vivo, por exemplo, em termos com água, alguma coisa que, sabe? Trazer algo mais atrativo na aula para ver se a gente consegue. Então, assim, estar também presente. Por isso que eu falo que o professor, ele precisa estar também fazendo esse acompanhamento. De que forma que esse aluno está conseguindo. E aí veio uma pergunta aqui. O que a gente diria, né? O que você, Rita, diria para os pais que estão cobrando muito desempenho das crianças nesse momento que está tão delicado? Então, mas cobrando muito por quê? Né? Por que que eu quero? Ele já está na frente do computador 4, 5 horas por dia. Aquilo realmente é muito cansativo, a gente sabe disso, né? A gente estuda em termos de neuropsicologia, a gente sabe, ainda mais em frente a um computador. Agora, é um momento, gente, diferente. Se eu tivesse no momento presencial, eu sei que muitos pais cobram no momento presencial, né? Mas agora cobrando por quê? Porque essa criança não consegue fazer toda a lição, ou porque não quer fazer. Quer dizer, em que momento essa cobrança, sabe? Porque, assim, eu acho que a gente tem que ter um meio termo. A própria, né, a própria Organização Mundial de Saúde, ela menciona lá que a gente não pode deixar, né, que a tecnologia, né, concorra com o desenvolvimento humano. Eu preciso do desenvolvimento humano sadio. Né? Então, assim, eu acho que essa pergunta, assim, teria que perguntar assim, em que momento essa cobrança, sabe? Por que essa cobrança? O que o pai vê que precisa cobrar? Será que é porque ele está tendo dificuldade? Porque ele não está conseguindo fazer? Né? Então, assim, a gente é tudo tão diferente que não dá nem para cobrar muito deles. Por isso que eu falo, sabe? E eu concordo com o professor Merino, que, assim, a escola, se ela tem aí 40, 50 minutos, né? Deixa o restante para o diálogo, para a discussão, para o bate-papo. A educação infantil, vamos colocar coisas mais lúdicas, mais divertidas, para que essa criança interaja, para que essa criança fale, né? Explore, sabe? Então, acho que... Pode falar. Não, assim, existem, né? Existem maneiras de que a gente possa também enriquecer mais. E aí eu não posso cobrar, assim, não posso, não. Eu não preciso, na verdade, cobrar tanto. Exato. Né? Eu posso, por exemplo, eu li, né, na verdade, um artigo onde eles estão usando o seguinte: as crianças estão tendo aula, né, em um país, e foi muito legal que, assim, eles estão tendo aula, mas as atividades para casa são atividades relacionadas com as competências que os pais querem que eles desenvolvam. Então, por exemplo, o professor de matemática, né, nesse país, colocou para os pais receitas. Então, ali ele ia trabalhar o que ele queria durante todo esse tempo, que seria medidas.
transformações de medidas, né? Então, assim, a culinária, né? E tem coisa mais gostosa do que você realmente estar em casa, não tá fazendo aquelas transformações todas, mas está ali fazendo uma medida com bolo, de um bolo como mãe, colocando tantas xícaras de açúcar, tantas xícaras de leite, que não sei o quê. Quer dizer, na prática, sabe? Utilizando metodologias ativas, né? Ativas, né? Então, assim, é possível. Né? Eu tenho criança que está trabalhando só com lição de casa, como era antes. Não dá, gente, não dá. Eu penso também nessa questão da exigência, da cobrança das crianças, principalmente nesse momento. Do ponto de vista psicológico, é um momento extremamente atípico, que as crianças estão extremamente sensíveis a todos os momentos, né? Então, número de óbitos, e elas estão atentas, porque nós assistimos o jornal e ela pode não estar ali olhando, mas ela está ouvindo, com a antena né? ligada. Porque existe a conversa dentro de casa, existe uma questão do adiamento do retorno às aulas, porque inicialmente, quando paramos pensando, vai ser aí 1 mês, 2 meses no máximo, maio, junho, já estaremos de volta, e o negócio tomou uma proporção que talvez setembro voltaremos, talvez, né? Então, existe uma necessidade de flexibilizar muito nesse momento, acolher emocionalmente as crianças, acima de tudo. A aprendizagem pode ocorrer, né, a qualquer momento. A criança tem a capacidade de aprender e ela pode ser mais para frente. O conteúdo pode vir, né? Mas nesse momento a gente precisa pegar na mão e acolher, né? Isso mesmo. O acolhimento, né? Então, assim, o acolhimento é o que também me preocupa, Flávia, porque, assim, se essas crianças não tiverem esse acolhimento agora, nós teremos muito trabalho depois, infelizmente, né? Porque é isso, são situações que não posso sair de casa, quando eu saio eu tenho que usar uma máscara, né? Não posso falar sem essa máscara, só posso falar com essa máscara. Né? Então, eu sempre me coloco assim, sabe? Para mim é difícil. Se para mim está sendo difícil, imagine na cabecinha dessas crianças. Que mundo é esse? O que aconteceu? Por isso, né, que quando eu coloquei lá no início, quer dizer, a conversa, o diálogo, né? A troca entre eles, entre os amigos, até para ver o que um está pensando e o outro também. Né? Por que será que eu estou usando essa máscara? Por que a gente não pode sair na rua? Né? Muitas vezes, nesse tipo de fala, né, até eles vão se redescobrindo em muita coisa. E fora que tem essa parte da socialização. Ele está vendo um amiguinho, ele está conversando com um amiguinho, ele está vendo se o amiguinho está bem ou se não está bem. Né? Eles estão fazendo planos para quando eles puderem, né, se encontrarem. Então, é importante. Então, existe também esse meio que a gente pode aproveitar para ter também esse acolhimento. E esse acolhimento, eu acho que também deve vir também da equipe da instituição escolar. É gostoso, talvez, ele saber que o professor dele mandou um beijo para ele. Ou que o professor dele mandou um bilhetinho para ele. Olha, que legal. Vamos mandar um bilhetinho para o seu professor? Sabe? Então, quer dizer, tem que ter também isso, sabe? Para que ele se sinta também acolhido. Olha, não esqueceram de mim. A minha escola sempre me manda um bilhete, me manda um beijinho, me manda... Sabe? Então, são coisas que, assim, no meu ponto de vista, o professor, ele está tendo mais trabalho. Porque é isso, ele tem que se adaptar a uma nova tecnologia, ele tem que buscar novas formas de atividades e etc. Não está sendo fácil. Eu ouvi um relato de uma professora nesse curso que emocionou todo mundo.
Ela falou que na região que ela estava, ali próximo a Bragança, a maioria das crianças não tinham condições de ter aula online. E tá, deixa eu só. Oi. Nós temos 8 segundos. Uau! A gente pode fazer o seguinte: a gente pode terminar e voltar mais um pouquinho para a gente você contar o finalzinho?